Olá, como estão todos? Espero que bem. A nossa temática da aula de hoje será o Sistema Único de Saúde, o SUS e seus princípios e diretrizes, considerando sua legislação. Mas antes vamos rever a questão norteadora, orientadora de número 2, que foi a seguinte: considerando o conteúdo estudado, diga qual é a maior política social existente no Brasil. Justifique sua resposta. Lembrando que os conteúdos estudados foram as políticas públicas, sociais e de saúde. Então, respondendo a nossa questão, O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do Brasil e do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação, à atenção integral à saúde e não somente aos cuidados assistenciais. Passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando assim a promoção e a prevenção da saúde. Podemos dizer que, além de oferecer consultas, exames e internações, o sistema de saúde brasileiro também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção e de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos, registro de medicamentos, atingindo dessa maneira a vida de cada um dos nossos brasileiros. A saúde, durante muito tempo, foi entendida simplesmente como o estado de ausência de doença. Considerada insatisfatória essa definição de saúde, foi substituída pela definição da Organização Mundial de Saúde, onde ela diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou de enfermidades. O conceito de saúde como um direito à cidadania foi expresso na Constituição Brasileira de 1988, na seção 2, nos artigos 196, 197, 198 e 199. Estes abordaram o conceito de saúde na perspectiva política, econômica e social. Ampliou-se o direito do cidadão à saúde do direito previdenciário e foi dada relevância pública aos serviços de saúde, como descrito no artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Texto retirado da Constituição. O entendimento do conceito saúde é necessário para facilitar o nosso entendimento quanto ao conceito ampliado de saúde, no qual o Sistema Único de Saúde está inserido, que passou a se preocupar com a prevenção de doenças e não apenas com seus tratamentos. Então, com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas. A expressão sistema representa a interação entre as instituições que pertencem aos 3 níveis de governo e também ao setor privado, contratado e conveniado, que deve seguir as mesmas normas dos serviços públicos. O SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde sem discriminação. Portanto, ele é universal, ele tem uma universalidade, uma direção única. Então. A seção da saúde na Constituição Federal de 1988 e as leis 8080 de 1990 e 8142 também de 1990, elas constituem as bases jurídicas do Sistema Único de Saúde, do SUS. E a criação do SUS foi resultado de um processo social marcado por uma luta política e seus princípios coincidem com as bandeiras levantadas pelo movimento de redemocratização do país. Assim, sua implantação
reflete fortemente o processo de descentralização política e abertura de espaços de participação democrática após 1988. As leis orgânicas de saúde são as leis que vão regulamentar o Sistema Único de Saúde, que são elas, né, a 8080 de 1990 e a 8142 também de 1990. A primeira lei orgânica da saúde, a 8080, ela vai falar sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Fala também sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Em seu artigo 6º, essa lei vai estabelecer uma série de atribuições do SUS, tais como a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, a formulação da política e da participação na produção de medicamentos imunobiológicos e equipamentos. A participação na formulação também de execução de ações de saneamento básico e da política de sangue e hemoderivados. E o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a Lei número 8080 também define as atribuições e responsabilidades de cada ente federado, né? Então, da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, no que diz respeito à saúde. A outra lei orgânica, né, da saúde é a Lei 8142. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Essa lei, em seu artigo 1º, ela estabelece 2 mecanismos principais de participação da comunidade na gestão do SUS. É por meio desta lei que estão instituídas as instâncias colegiadas, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde, e os instrumentos de participação social em cada esfera de governo. Os recursos financeiros só são recebidos mediante existência de Conselho Municipal de Saúde funcionando de acordo com a legislação. No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da reforma sanitária, retratando a criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 dispõe que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. No entanto, o direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em uma unidade básica. Embora o acesso a serviços tenha relevância como direito fundamental, o direito à saúde implica também na garantia do bem-estar pela ampla qualidade de vida, em associação a outros direitos básicos como educação, saneamento básico, atividades culturais e também segurança. O artigo 197 da Constituição de 1988, ele diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 198 da Constituição Federal de 1998, ele diz que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Segunda, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a terceira é a participação da comunidade, né? E ele diz ainda em um parágrafo único que o sistema de saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. O artigo 199 traz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e mostra no seu inciso 1º que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo suas diretrizes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. E no inciso 2º, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Ainda no artigo 199, no inciso 3º, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Já no inciso 4º, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. E aí é importante a gente voltar nesse inciso 3º, porque em 2015 foi aprovada uma lei a qual permitia a participação, né, de empresas estrangeiras na assistência à saúde nacional. Posteriormente a isso, em 2018, há uma nova discussão onde quer que volte, então, né, às origens da Lei 8080, que veda novamente a participação deste capital estrangeiro na assistência à saúde brasileira. O artigo 200 retrata que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. E diz também que executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ainda pelo artigo 200, retrata que há outras atribuições do SUS, né? Uma, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Ainda dando continuidade às atribuições do SUS, ele diz que fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guardar e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E também outra atribuição é colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Portanto, como foi visto, as leis orgânicas da saúde são bases legais do Sistema Único de Saúde e que contribuem para a sua regulamentação. Nesse slide, eu apresento a forma como está a Lei 8080 de 1990 na íntegra. Então, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Das disposições gerais, destaca-se o artigo 2º, que fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No inciso 2º, ele diz que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, aqui ele aponta a responsabilidade, o dever não somente do Estado, mas da sociedade como um todo. O capítulo 1º, 1 da Lei 8080 de 1990, ele fala dos objetivos e atribuições
E no artigo 5º, ele diz que são objetivos do Sistema Único de Saúde, destaca o terceiro, né, que diz a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. E complementa no artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde as atribuições de execução de ações como a de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Já a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. E entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde desses trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. O capítulo 2 dos princípios e diretrizes, no artigo 7º, retrata as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que é a complementação do setor privado, que integram o Sistema Único de Saúde. São desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Primeiro, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. A universalidade, que é o acesso a qualquer pessoa sem discriminação. Segundo, integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Essa integralidade que vai da prevenção, percorre a proteção e chega à recuperação. Quarto, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Trata, portanto, da equidade. Como vocês podem ver, aqui está exposto os princípios doutrinários do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. Ainda no capítulo 2 dos princípios e diretrizes, veremos agora a oitava diretriz. Então, participação da comunidade através dos conselhos e conferências. A nona, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, que é a municipalização, e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, níveis de complexidade da assistência à saúde. Então, também aqui ele mostra como organiza os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Agora, então, estão expostos os princípios doutrinários do SUS, Então, esses princípios são a universalidade, que é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. A equidade, que é o princípio que irá tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo mais a quem precisa mais, procurando reduzir as desigualdades. E o terceiro princípio doutrinário, a integralidade, com prioridades para atividades de promoção e prevenção, sem prejuízo dos serviços assistenciais especializados. E os princípios organizativos do SUS, Então, ele tem a descentralização como uma direção única de cada esfera governamental e tem também a participação da comunidade ou controle social garantido através dos conselhos e conferências de saúde.
E tem a rede regionalizada e hierarquizada dos níveis de atenção dos serviços de saúde, onde tem a atenção primária ou básica, a atenção secundária e a atenção terciária, que é a atenção de alta complexidade. A figura mostra os princípios doutrinários e os princípios organizativos do SUS. Então, os doutrinários são a universalidade, a equidade e integralidade, e quanto aos organizativos, são a descentralização em comando único, a regionalização e hierarquização, a participação popular, né, e o controle social. Vamos falar então um pouquinho dos princípios doutrinários. O primeiro a se falar é da universalidade. A universalidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, do SUS, e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, independente de quaisquer características sociais ou pessoais, gênero, raça, profissão, entre outras, tenham direito ao acesso a serviços e ações de saúde. Antes do SUS, apenas pessoas com vínculo com trabalho formal, ou que estavam vinculadas à Previdência Social, poderiam dispor dos serviços públicos de saúde. A opção para as demais pessoas, era pagar pelos serviços privados. E um outro princípio é a equidade. Então, a equidade é um dos princípios doutrinários do SUS e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito do Sistema Nacional de Saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidado. Busca-se com este princípio reconhecer as diferenças das condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. O princípio da equidade também norteia políticas de saúde, reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir o impacto dos determinantes sociais da saúde aos quais estão submetidos. A equidade, ela busca diminuir as desigualdades no atendimento e, ao contrário do que parece, significa o respeito às diferenças e às distintas necessidades dos pacientes. Seria tratar desigualmente os desiguais, focando esforços especiais onde há maior carência. Por exemplo, o atendimento preferencial de acordo com a classificação de risco. O princípio doutrinário que está faltando é o da integralidade, que encontra-se presente tanto nas discussões quanto nas práticas na área da saúde e está relacionada à condição integral de compreensão do ser humano. Ou seja, o sistema de saúde ele deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e às necessidades deste usuário. A ação integral em saúde ela tem sido frequentemente associada ao tratamento respeitoso, digno, com qualidade e acolhimento. Fica a cargo do Estado o dever de oferecer um atendimento integral, com propriedade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, através de implantação de políticas públicas, tais como educação, preservação ambiental, para assegurar a garantia da qualidade de vida dessa população. E para atender a essa necessidade da população, o Estado deve estabelecer um conjunto de ações que vão desde a prevenção, a assistência curativa nos diversos níveis de complexidade. E para isso, nós temos a Constituição Federal de 1998, que determina que as 3 esferas de governo, então União, Federal, Estadual e Município, que financiam o Sistema Único de Saúde, gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Planejar este financiamento, promovendo a arrecadação e repasse necessários de forma a garantir a universalidade e a integralidade do sistema, tem se mostrado, no entanto, uma questão bastante delicada. Essas restrições orçamentárias para o setor, sobretudo a falta de recursos nos municípios e a necessidade premente de superá-las, Agora vamos falar dos princípios organizativos,
Então, o primeiro a ser falado vai ser a descentralização, que visa a distribuição de poderes, atribuições e responsabilidades nos 3 níveis de governo, né, federal, estadual e municipal, de modo a oferecer um melhor serviço de saúde à população. No SUS, essa responsabilidade deve ser descentralizada a nível municipal, ou seja, o objetivo é que o município, por si só, tenha condições técnicas, gerenciais, administrativas e financeiras para oferecer os devidos serviços. O princípio da descentralização deverá ser de comando único, o que significa dizer que cada esfera de governo terá autonomia para tomar decisões, desde que respeite as distribuições, as disposições gerais e participação social. A regionalização e a hierarquização objetiva que os serviços de saúde devem ser organizados conforme o nível crescente de complexidade e em uma área geográfica delimitada e a população definida. Então, a regionalização ela é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. E a hierarquização ela deve operar a divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, obedecendo suas especificidades nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. E a participação comunitária, ou o controle social, ele apontou relevância da inserção da população brasileira na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde. Além disso, atribui importância às instâncias populares na fiscalização e controle das ações do Estado, considerando as especificidades de cada região brasileira. A participação social é também denominada participação comunitária na saúde, ou controle social. Ela foi estabelecida e regulada pela Lei número 8142 de 1990, a partir da criação dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde nas 3 esferas de governo, bem como de colegiados de gestão nos serviços de saúde. Permitem desta maneira que atores sociais historicamente não incluídos nos processos decisórios do país participem com o objetivo de influenciarem a definição e a execução da política de saúde. O Sistema Único de Saúde prevê uma estrutura complexa de gestão da saúde baseada no funcionamento simultâneo de uma rede de atendimento público e gratuito ao cidadão e outra privada, que vai atuar de maneira complementar e conforme as diretrizes do SUS. Com as restrições dos serviços e recursos investidos pelo Estado para atender as demandas de saúde da população brasileira, o setor privado vem atuando sob a forma de planos de seguros de saúde, bem como de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios particulares. Aqui apresento a Lei 8.142 de 1990 na íntegra, com enfoques já até mencionado anteriormente. Então, ela dispõe sobre a participação da comunidade, que é o controle social na gestão do Sistema Único de Saúde, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, através dos conselhos e conferências de saúde e da outras providências. O artigo 2º da Lei 8.142 trata dos recursos do Fundo Nacional de Saúde e destaca que os recursos referidos destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. Já o 4º artigo, ele aponta que para receberem os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, estados e o Distrito Federal deverão contar com um fundo de saúde, com o Conselho de Saúde, com a composição paritária de acordo com o Decreto 99.438 de 1990, com plano de saúde, com relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, e com a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto um prazo de 2 anos para sua implantação.
E por fim, ainda diz que o não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Portanto, caso o município não cumpra tais exigências, os recursos passarão a ser administrados pelos outros entes federados. A Lei 8.142, já em seu artigo 1º, ela estabelece 2 mecanismos principais de participação da comunidade na gestão do SUS: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. O Conselho de Saúde, tanto nacional como estadual e municipal, tem caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera. A Conferência de Saúde, ela deve reunir-se a cada 4 anos nas 3 esferas do governo, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela mesma ou pelo Conselho de Saúde. A representação dos usuários é paritária. A figura ela mostra uma exposição gráfica dos conselhos de saúde, nacional, estadual e municipal. As deliberações discutidas nas conferências nacionais de saúde são resultantes dos debates ocorridos nos estados, através das conferências estaduais, que, por sua vez, resultam das propostas decorrentes das conferências municipais. É esta representatividade local que garante a legitimidade do evento como instância colegiada dos vários segmentos representados. Aqui está, então, a representação paritária dos conselhos das conferências. Então, com a participação de segmentos sociais representativos do SUS, sendo 25% dos prestadores de serviços, 25% dos gestores e 50% dos usuários, que irão avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde brasileira. A Constituição Federal de 1988, ela determina que as 3 esferas de governo, tanto federal, estadual como municipal, financiam o Sistema Único de Saúde, gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Planejar este financiamento promovendo a arrecadação e repasses necessários de forma a garantir a universalidade e a integralidade do sistema. Tem se mostrado, no entanto, uma questão bastante delicada. As restrições orçamentárias para o setor, sobretudo a falta de recursos dos municípios e a necessidade de superá-las, fazem com que as discussões sobre o financiamento ocupem constantemente a agenda dos movimentos sociais e políticos que atuam em defesa do SUS. Então, a Constituição ela prevê as fontes de financiamento, os percentuais a serem gastos em saúde e as respectivas leis orgânicas, a forma de discussão e o repasse desses recursos entre as esferas de governo. Posterior às leis orgânicas, tiveram mais 3 emendas constitucionais, mais um decreto, uma lei e 2 portarias que também tratam do orçamento e distribuição de recursos para os serviços de saúde. Limitação nessas leis aí, nessa distribuição, nessa última portaria, há uma limitação de pelo menos 20 anos dos gastos federais em saúde com recursos mínimos. O último decreto vai dispor justamente sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde, Então, a gente observa que há um grande interesse nesse financiamento, porém ele é bastante denso, bastante complexo. É algo que sempre está sendo revisto nas nossas leis, nos nossos projetos de leis,
Para que haja o repasse do recurso financeiro aos municípios, é necessário que o município tenha uma conta especial para depósitos e movimento dos recursos financeiros do SUS, que é o Fundo de Saúde. É necessário que o Conselho de Saúde esteja também atuante. Para que o repasse seja realizado, também é necessário o Plano Anual de Saúde com base nas programações e atividades que serão desenvolvidas por cada nível de direção do SUS. Os relatórios anuais de gestão com acompanhamento da execução do plano e a ampliação dos recursos e ainda a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Desde a portaria 204 do ano de 2007, o financiamento e as transferências dos recursos federais para as ações e serviços públicos de saúde eram realizados através de 6 blocos de financiamento ou blocos financeiros. E a partir de 2018, com a portaria 3.992, fica alterado a portaria de consolidação que trata das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, que agora passará a ter apenas 2 blocos, que são uma conta bancária única para o bloco de custeio e uma outra para o bloco de investimento. Então, o financiamento é tema para a gente discutir uma outra aula, tá? Exclusivo para essa temática. As finalidades do Fundo Municipal de Saúde é permitir maior flexibilidade e autonomia da gestão dos recursos pela Secretaria Municipal, facilitar os repasses de recursos entre esferas de governo, garantir que os recursos da saúde não sejam desviados para outros fins, facilitar o controle social e propiciar maior racionalidade na alocação e gestão dos recursos de saúde. Então, verifica-se que é bastante complexo, né? Agora, vamos à nossa questão norteadora, né? Conceitue o que vem a ser atenção primária à saúde, ou também conhecida como atenção básica. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.